Todos sejam mais uma vez bem-vindos a essa roda de conversa. Essa chamada ela já está sendo gravada. É um prazer, mais uma noite, mais uma vez, estar com vocês aqui. A semana passada a gente teve bastante interação, bastante pessoa falando sobre o tema, decorrendo sobre o tema. A gente teve uma interação muito interessante e a gente não conseguiu, por conta disso, terminar, alavancar esse tema até o final, um tema que é muito importante. E hoje a gente vai estar retomando, então, esse tema que é muito importante para a gente, sobre a compreensão da dependência química, e nós estamos falando de estratégias de enfrentamento, como é que a família, tanto a família quanto o adicto, eles podem criar essas estratégias de enfrentamento para poder, então, estar levando uma vida de uma maneira mais funcional, para estar, então, ambos colaborando para o decorrer nessa jornada que é a recuperação. Eu costumo dizer sempre o seguinte, eu tenho sempre essa fala, que quando eu passei pela dependência química, que eu tive o meu abuso de substância, que eu passei pelo meu transtorno e tal, que eu estava bem, assim, usuário, bem caidão mesmo, aquela situação bem difícil da minha juventude, eu não culpo jamais a minha família, mas eu falo que se a minha família tivesse sido mais assertiva em alguns comportamentos, talvez, e muito talvez, porque eu acho difícil, mas talvez eu não tinha chegado ao meu fundo do poço, Então, alguns comportamentos que os familiares, as pessoas que estão vivenciando, que aquelas pessoas que a gente chama de codependente, eles têm certos comportamentos que, em vez de resolver o problema, acaba complicando ainda mais, afastando ainda mais esse indivíduo que está passando por esse transtorno, e aí o problema ele vai se complicando. Então, a roda de conversa de hoje é mais para a gente tratar mesmo desse assunto, como ter estratégias mais funcionais para lidar com a codependência, para a gente poder criar mesmo uma ideia daquilo que a gente quer falar. Como é que a gente pode, então, definir o que é a codependência no sentido da dependência química, O codependente, na realidade, ele é aquele indivíduo que ele vai criar uma dependência emocional desse codependente. Então, é como se ele criasse aquele vínculo, que ele tem obrigação, ou que ele tem culpa, ou que ele tem qualquer outro sentimento com relação ao dependente químico, que impede que o codependente leve uma vida mais funcional. É uma linha de tratamento muito complicada quando a gente vai tratar a codependência, porque o codependente ele tem uma relação afetiva, um sentimento muito aflorado. Então, algumas falas que a gente tem, parece que vai de encontro, ela choca, ela vai bater de frente, ela vai chocar com alguns princípios que a família tem. Então, a família, ela às vezes pode entender o que a gente está tentando passar de uma maneira distorcida. Por isso que a gente procura ter as nossas falas mais claras, com mais calma, deixando sempre aberto o espaço para perguntas, para que não haja essa confusão. Quando nós vamos tratar o familiar, seja num ambiente terapêutico, como uma comunidade, num ambiente clínico, que a gente vai fazer reunião, seja lá da maneira que for, a gente precisa ter muito esse cuidado com o familiar, Por quê? Porque senão o familiar ele vai interpretar a nossa fala de uma maneira errada. Então, quando a gente fala, não, você precisa ser mais assertivo com relação ao dependente, você precisa colocar limite. Aí a família entende, não, mas eu vou fazer o quê? Colocar ele para fora? Não, ninguém está falando para tu colocar para fora. Nós estamos falando para estabelecer limites. Limites no relacionamento, limites na vivência, limites no ambiente, proteger a tua casa, proteger a tua família, proteger você mesmo, de algumas situações é importante, porque a codependência ela vai levar sempre o indivíduo a vivenciar situações estressantes que o codependente acaba abandonando a sua própria vida em detrimento do cuidado do outro. O que o codependente não entende é que ele precisa estar bem dentro daquilo que é possível para poder tratar e ajudar o codependente.
Então, existem alguns comportamentos, algumas situações que o codependente cria ou que ele desenvolve comportamentos que vão ajudar a perpetuar o uso e vão gerar conflitos no ambiente da casa, vão gerar conflitos nas relações com o dependente químico, muito porque o codependente não sabe lidar com a situação. Então, eu quero tratar esses 3 pontos hoje, que é muito comum no codependente com relação ao dependente. Existem 3 pontos que é comum as famílias cometerem isso, até por uma questão de falta de entendimento, de não saber lidar com a situação, porque a situação emocional é muito aflorada, e aí a família ela acaba tendo alguns comportamentos que a gente vai falar que é disfuncional. Né? Então, eu quero tratar 3 aqui. Eu quero falar do controlar, eu quero falar do resgatar e salvar, que são 3 comportamentos que a família desenvolve. Então, a família tenta controlar o dependente químico a qualquer custo, os comportamentos que ele tem, a maneira como ele desenvolve a tua vida. Nessa tentativa de controle, afasta ainda mais o dependente. Eles querem resgatar o indivíduo dos problemas que ele mesmo cria. Então, o dependente, como ele tem comportamento muito disfuncional com relação a ele mesmo, a família e a sociedade, os problemas começam a aparecer. E quando os problemas começam a aparecer, geralmente a família vai lá e toma a frente dos problemas e não deixa o dependente ser responsabilizado pelos seus problemas na tentativa de resgatar, de privar ele, de proteger ele, porque ela tem alguns medos de que a coisa piore, né? Então ela vai tomando um outro rumo. E no terceiro ponto, é a questão de salvar, né? A família se responsabiliza, o codependente, ele se coloca numa condição de responsável pela situação que o dependente está. Então, ele se coloca numa situação de responsabilidade, primeiro por culpa, porque ele acha que o dependente está daquela situação, porque ele criou aquela situação, ele errou em algum lugar, né? Ou o dependente cria uma situação de salvar, porque eles se colocaram que ele é o único responsável e que ninguém mais pode fazer isso. Somente ele, esse familiar, essa pessoa, é responsável por a vida daquele indivíduo. Então, são 3 comportamentos que vão destruindo aos poucos também o codependente. O codependente ele precisa se privar, ele precisa se resguardar para ele poder ajudar. Porque são 2 doentes, né? Quando está estabelecida a codependência, são 2 doentes e a gente precisa tratar essas questões. Então, vamos falar um pouquinho, né, do controlar, né? O que é o controlar a questão da codependência? É quando o codependente ele começa a enxergar, ele começa a ver os comportamentos do dependente químico que ele tem, que são comportamentos totalmente destrutivos, aonde as consequências são muito, muito grandes. Então, ele perde dinheiro, ele perde emprego, ele se separa, né? Ele fica em situação de vulnerabilidade da rua, as pessoas começam a falar de tudo que está acontecendo, a questionar um familiar, as notícias da rua começam a chegar até a família. Eu vi fulano, ele estava assim. Acontece muito caso de violência, é muito comum, né? Um indivíduo chegar porque sofreu alguma violência, passou por alguma violência, e aí esse indivíduo chega em casa, machucado, comprometido na sua saúde, e a família, ela se preocupa demais com essas coisas, e está certo em se preocupar, mas quando esses comportamentos começam a aparecer, a primeira atitude da família tem que estar controlar esse dependente químico. É tentar controlar os comportamentos. Aí começam as proibições, né? Começam as brigas, começa aquele julgamento moral, que é tão comum as famílias terem a dependência química como uma questão moral. Né? Você é sem vergonha mesmo, porque se você for lá é porque você não tem vergonha na cara. Né? Em alguns momentos desse controle, a família desenvolve algumas falas para tentar pegar o indivíduo do emocional, então surge aquelas perguntas, aqueles questionamentos. Se você for lá, você não me ama, não? Olha o que você está fazendo, né? Como é que você pode dizer que me ama nesses casos? Então, tudo isso
são tentativas que o codependente tem e que ele vai desenvolvendo na tentativa de trazer esse indivíduo à reflexão novamente do que ele está fazendo, do que está acontecendo. Então, por que o codependente ele tem esse comportamento? Primeiro, porque ele tem um sentimento de impotência frente à dependência. Ele vê o indivíduo tomando algumas atitudes, tendo alguns comportamentos, indo por alguns caminhos de perda, de sofrimento, aonde ele não consegue fazer nada. E aí ele se sente impotente perante a situação. Essa impotência, ela é tratada não com aceitação, né? Porque como é que a gente trata a impotência? Com aceitação. Né? Eu sou impotente perante o meu uso. O primeiro passo de Alcoólicos Anônimos, de Narcóticos Anônimos, ele vai tratar isso daí. Admitimos que somos impotentes perante a nossa adicção e que nossa vida ela se tornou incontrolável. Então, como é que a gente trata essa questão da impotência? Como é que a gente enfrenta essa questão da impotência? Não é com briga, não é com discussão, não é com enfrentamento de falas que vão agredir o indivíduo. Não é com manipulação sentimental, é com aceitação do caso de que existe um indivíduo que está passando por um problema de saúde, né, e que eu tenho condições de ajudá-lo. Então, a família, a primeira atitude que ela toma é esse comportamento mais disfuncional de querer, a qualquer custo, controlar esse indivíduo. O grande problema é que quando nós tentamos controlar os comportamentos do indivíduo que está passando pela dependência, ele se sente sufocado, sem autonomia da sua própria vida. E aí o que acontece? Ele se isola, ele tem um comportamento de fuga. Quanto mais o codependente tenta controlar um indivíduo, mais ele se esquiva, mais ele foge. Olha o tamanho do problema. Porque a gente entende que o indivíduo ele tem comportamento disfuncional mesmo, que está trazendo sofrimento para a vida dele. Só que o comportamento de controlar esse indivíduo a qualquer custo não é um comportamento saudável, porque o núcleo da dependência química é o isolamento. Então, todas as vezes que o indivíduo tenta ter o comportamento controlado, ele foge por dois motivos. O primeiro, ele foge para usar. Né? Então, é muito comum a gente encontrar familiares e falar, cadê fulano? Mas ele estava aqui agora, pulou a janela, saiu. Ninguém viu. Então, ele foge mesmo, ele foge. Ele não quer estar naquele ambiente controlador, né? Que toda hora está sendo acusado, toda hora está sendo subjugado. Né? Então, ele vai afastar em dois sentidos. O primeiro vai afastar ele para o uso. Né? Ele vai se afastar para usar, ele vai fugir daquele ambiente, onde é um ambiente conflituoso, né? Onde ele se sente acuado naquele ambiente e vai para o uso. E depois do uso, ele fica com medo de voltar. Né? Por quê? Porque da hora que ele voltar, aí ele vai ser confrontado porque fugiu. Então, o comportamento de confronto nessa situação, ele não é proveitoso. Mesmo diante da impotência, mesmo diante do medo, mesmo diante... O que nós temos que fazer com esse indivíduo? É um conselho que eu sempre dou. Né? Não é uma receita, é conselho, é direcionamento. A gente compreende, quando a gente compreende a doença dele, a gente muda o nosso pensamento com relação a esse indivíduo e a gente se torna acolhedor. Né? Aí agora a gente tem que separar. O que é acolher esse indivíduo? É estar pronto para o sofrimento dele, para ajudá-lo diante desse quadro de sofrimento. Eu estou pronto aqui para te ajudar. Né? Eu não vou tentar te controlar, você já sabe o que você faz na tua vida, não quero que você faça aqui. Né? A gente coloca os limites, a gente tem algumas falas, mas a gente está sempre pronto para acolher esse indivíduo com limitação. Acolher é aceitar esse indivíduo com o comportamento dele? Não, né? Não, assim, ó, cara, eu não vou com você em tal lugar porque você vai beber, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. A gente tem que ter esse comportamento
de evitação mesmo, evitar sair com esse indivíduo em festas onde vai ter bebida, aonde tem acesso à substância, aonde esse indivíduo está acostumado. A gente evita essas coisas, mas a gente está sempre aberto no acolhimento, ao diálogo, à instrução, a trazer esse indivíduo para perto, né, a ter algumas falas que vai conscientizar o indivíduo da doença. Por isso, é muito importante nós conhecermos a doença, porque esse acolhimento que a família tem, ele não é um confronto direto, de uma maneira onde a gente tem algumas falas que vai afastar esse indivíduo. Não, as nossas falas, ela é sempre de acolher esse indivíduo, de trazer esse indivíduo para perto. Cara, eu entendo. Eu não sei por que você está fazendo isso. Eu não sei por que você está usando desse jeito. Eu não sei o que acontece na tua vida, mas eu estou aqui para te ajudar. Você quer ajuda? Vamos num psicólogo? Vamos na reunião? Né? Senta, vamos conversar. Como é que a gente pode resolver isso? Nós temos um problema para resolver. Me ajuda a te ajudar. Né? A família está doente, está todo mundo preocupado. Né? Quando nós temos essa fala, ele vai negar o problema, é natural, ele vai fugir do problema, é natural. Só que nós temos que entender que o dependente químico ele tem muitos picos emocionais, psicológicos. Amanhã, ele vai negar agora que ele está no uso, que ele está compulsivo. A hora que bater a ressaca moral, ele vai saber que tem alguém disposto a ajudá-lo, pronto a ajudá-lo, de braços abertos a ajudá-lo. A pessoa está ali pronta para poder recebê-lo. Ontem não deu para mim falar, mas na verdade eu estou assim, por causa disso, disso e disso. Muitas das coisas não são faladas e não são colocadas para fora e resolvidas, porque o dependente químico não tem essa abertura. Ele não tem. Né? Ele não tem essa abertura com a família. Por quê? Porque a família não compreende o que ele está passando. Quando a gente tem esse tipo de comportamento, não é perpetuar o uso. Não é isso. Eu não estou ajudando ele a se manter no uso, não. Eu estou mostrando que eu compreendo pelo que ele está passando e eu estou pronto para poder ajudá-lo. Doutor Eugênio, boa noite. É um prazer tê-lo aqui, filho. Boa noite a todos. Boa noite, Augusto. Tudo bem? Tudo bom. Augusto, você com as suas falas, eu estava pensando uma coisa que eu gostaria que você acrescentasse algo mais para nós. O confronto não é bom para esse dependente, né? Para esse indivíduo que ele usa e é usuário das drogas, das substâncias. Então, o que me preocupa é que o dependente, quando ele faz aquele escape, foge para poder usar a droga, né, a substância, igual você usa mais esse termo, ele sabe que provavelmente no retorno ele vai ter vergonha, ele não vai querer encarar as pessoas ao qual ele teve uma atitude totalmente incoerente para ouvir isso novamente. Mas ele sabe que a família vai rejeitá-lo, sabe que a família vai ter confronto, ou a família vai criticá-lo, vai julgá-lo, até que ponto ele cede e aceita que possa se aproximar para que nós possamos ser aconselhadores, acolhedores com ele. Porque eu entendo que esse tipo de pessoa, acho que ele foge a isso, porque ele não acredita mais que a sociedade, que principalmente a família, vai acolhê-lo. Então, ele foge até do confronto e foge também do acolhimento. Essa é a impressão que eu tenho. Como você é uma pessoa bastante experiente nessa área, e eu acredito que, para mim, apesar de que já fiz a minha pós nessa área, ainda tem muito que aprender, porque a experiência que você vivenciou é fundamental para o nosso aprendizado. O que você diria nesse sentido? Porque ele não acredita mais nas pessoas que queiram aconselhá-lo. É o que eu penso. Ele foge também desse aconselhamento, assim como foge do confronto. Eu estou correto nessa observação ou você acha que não procede? Não, correto, ele foge. O núcleo da doença que a gente fala, o núcleo mesmo da dependência química é o isolamento, em todos os aspectos. Tanto para uso, quanto pós-uso, quanto pré-uso. É um indivíduo isolado socialmente, da família, sentimentalmente, principalmente. Então, ele anestesia tudo que ele sente, o que ele pensa, né, as vivências que ele tem, as frustrações, tudo é anestesiado na substância. O que acontece? Quando nós temos essa abertura para o diálogo e a gente deixa sempre uma porta aberta de ajuda para o dependente químico, agora eu vou falar pela minha experiência. Dependente químico, ele tem muito pico depressivo, muito. É o que a gente chama
de depressão pós-uso, né? Que o indivíduo, ele chega no outro dia, ele está com aquela ressaca moral. O que foi que eu fiz? Fiz de novo, meu Deus. Se ele quando entra em ressaca, que a gente chama dessa ressaca moral, que ele tem um estado de consciência, de uma lucidez, ele não sabe aonde recorrer para ter ajuda, ele vai anestesiar esse sentimento. Compreende? É por isso que ele volta ao uso. Se esse indivíduo tem um lugar, uma pessoa segura, aonde ele pode procurar ajuda, ele não vai recorrer ao uso, ele vai atrás da ajuda. Vou te dar alguns motivos por quê. Porque o indivíduo que ele tem essa ressaca moral, geralmente ele está usando cocaína, crack ou álcool. Então, são padrões de uso que o indivíduo passa aí a noite na rua, 2 dias na rua, 3 dias na rua. Depois de 2, 3 dias, o corpo do cara está baqueado, está cansado. Então, ele quer um lugar para descansar, ele quer tomar um banho, ele quer comer, ele quer trocar a roupa que ele está. E aí, ele pega e fala, mas eu não posso ir para minha casa, porque ele não tem condições de bater de frente com a família, porque ele está ruim, ele não tem essa coragem de encarar, né, os problemas. Ele sabe que ele vai chegar lá e vai arrumar uma confusão. Aí cria-se o que a gente já conhece, que a grande população de rua do nosso país, ela é feita de usuários de substâncias que entraram nessa condição, onde foi rompido o laço familiar. Se a família consegue criar um ambiente acolhedor com limites, vamos lá, o que é acolhedor com limites? É você receber essa pessoa, ter uma conversa com a pessoa, se posicionar com relação a isso, se posicionar firme com relação a isso e oferecer ajuda. Né? Vai chegar um ponto que essa pessoa ela vai ter que tomar uma decisão. Ela tem 2 caminhos. Vai chegar uma hora que ela tem 2 caminhos e aí eu vou falar que foi o que aconteceu comigo. Eu só tinha 2 caminhos. Ou eu buscava ajuda ou eu morria na rua. Eu não tinha mais outro caminho. Ou eu buscava ajuda ou eu morria na rua. Minha última tentativa foi buscar ajuda com a família. Né? Então, meu despertar foi assim. Eu estava numa quadra de futebol, dessas de bairro, essas quadras de cimento aberto. Era de madrugada e era uma rua mais alta, mais baixa, e desse lado da quadra tinha aquelas escadas, né? Que é aquele de concreto dentro da quadra. Então, quem passava na rua lá em cima não via. E eu geralmente ia para esse lugar para me deitar e dormir. Era de madrugada, era umas 3 e pouco da manhã, todo mundo já tinha ido para suas casas, e eu não estava mais em casa, eu estava na rua mesmo, e eu fui para essa quadra, e eu fui deitar para me descansar um pouco, eu já estava vários dias virado, e acabei dormindo ali. E acordei, e quando eu acordei com um negócio gelado no meu rosto, né? Na hora que eu acordei, eu pensei que alguém tinha feito uma sacanagem, jogado água, desculpa a palavra, tinha mijado em mim, alguma coisa assim, porque eu estava sentindo um líquido gelado no meu rosto. Aí eu olhei, não tinha ninguém, e pus a mão. A hora que eu pus a mão, era sangue. Eu tinha estourado uma veia do meu nariz, né? Minha substância de preferência era cocaína, e aí eu dormindo, aquilo desceu, fez uma poça, e aí essa poça me melecou tudo o rosto, eu passei a mão na roupa. Resumindo, eu fui parar na minha casa 4 horas da manhã, desesperado, porque, né, eu estava sangrando, não sabia o que era aquilo, e eu fui pedir ajuda para minha família. A hora que eu cheguei lá, que minha mãe abriu a porta, fiz um escândalo na porta, apertando campainha, gritando, pedindo socorro, que minha mãe acendeu a luz, que ela olhou para mim todo ensanguentado, sem saber o que era, ela teve um princípio de desmaio. E aí eu fui socorrer ela. E aí ela entra, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Fazia alguns meses já que eu não estava em casa. E aí eu entrei, tomei um banho, coloquei uma roupa. Ela falou, come alguma coisa e dorme. Dormi. A hora que deu 9 horas da manhã, ela foi lá, me acordou. Ela me acordou e fez assim. Está aqui, ó, telefone da assistente social. Tanto da passagem, eu quero que você se retire da minha casa. E se você quiser ajuda, ela está te esperando, é o que eu posso fazer por você. Então, assim, chega uma hora na vida do indivíduo, antes de tudo acontecer,
E se você pegar as histórias todas, elas vão se repetir, o indivíduo ele passa por esse caminho, né? E nesse momento o indivíduo tem uma escolha, né? E agora? Eu peço ajuda, eu aceito ajuda, eu corro atrás, ou eu continuo na rua para morrer? Porque isso foi um aviso de que algo não estava bem, de que o pior poderia acontecer, né? E eu tomei a decisão de pedir ajuda. Então, eu fui lá e fui pedir ajuda. Então, o que aconteceu? A minha família, por algumas vezes, ela me forneceu ajuda, né? E aí a gente tem que ter o cuidado de não deixar essa ajuda virar manipulação do indivíduo. Porque todas as vezes que minha família me ajudou, eu manipulei eles. Todas as vezes. E eles se deixaram ser manipulados e no final deu errado para todo mundo. E a situação foi se agravando. Então, assim, se a gente consegue criar esse ambiente de limite mesmo, né? Horário para entrar, até tal hora você entra, depois disso, né? Eu não te quero chegar em casa sobre efeito, eu não te quero chegar em casa, isso aqui é um lar, você tem que ter respeito pelo lar, né? Eu estou aqui para te ajudar no que você precisar. Se a gente tem essa abertura da ressaca moral de quando o indivíduo ele tem esses lapsos, e ele sente uma abertura, naquele momento, eu vi Deus ali. Da minha mãe, que já não falava comigo há algum tempo, pegar e falar assim, está aqui o telefone da assistente social, conversei com ela, o dinheiro para você ir, o que eu posso fazer para você, isso é hoje. Se ela não tivesse feito isso, eu tinha voltado para a rua. Estaria talvez usando, talvez não estaria nem vivo, né? Então, assim, ser assertivo com relação aos comportamentos da família, a família ser assertiva com relação aos comportamentos, deixando os limites claros e mantendo esses limites, o indivíduo ele tem uma chance. Quando a gente pega e fala, pode falar, doutor Eugênio. Você sabe, Augusto, uma coisa que eu estava observando na sua fala, é o nível de conscientização do usuário de substância, porque nem todos chegam a esse nível de conscientização que você teve. Ou eu vou morrer, ou eu vou aceitar ajuda e me salvo. Então, nós vemos que tem um índice muito pequeno de usuários que têm esse nível de conscientização e mudam, né? A gente vê que, geralmente, o destino é fatal, é o pior possível. E é interessante como é que a gente pode imaginar que um indivíduo, depois de tanto vício, de estar tão envolvido com as substâncias, ele consegue ainda, em determinado momento, ter a consciência de optar por um caminho melhor, né? Porque ele realmente fica muito perdido, a mente dele fica perdida, o físico, toda uma estrutura bioquímica dele, né, vai embora, se perde. Então, é muito complicado da gente conseguir entender como uma pessoa consegue chegar à reversão de um quadro, como você chegou, né? E outros também conseguem, e muitos também não conseguem, grande maioria, acredito eu, né? Mas assim, doutor Eugênio, o dependente químico, independente do grau que ele está de uso, ele tem esses lapsos, tá? Se você for conversar com dependente químico, a gente vê muito documentário disso, muito vídeo circulando nas redes sociais, no YouTube, você pode procurar por Cracolândia, né? Esses vídeos desse pessoal que faz lá, tem o Projeto Arca, que faz um trabalho legal lá. Tem até um filme que é chamado, eu falei desse filme para vocês a semana passada, que é o Metanoia, que é gratuito, está no YouTube, o filme inteiro está lá, sem nenhum tipo de corte. Você vê a fala deles, desse pessoal que está lá na Cracolândia, que eles assumem mesmo, eles falam, cara, meu caminho aqui é a morte, né? Eu já tenho uma cena de um filho com uma mãe que pega e fala, mãe, não vem mais aqui, eu já estou morto. Né? Eles têm essa consciência. O adicto, ele não perdeu. Né? E muitas das vezes ele não tem força, tá, doutor Eugênio? Ele não tem força para sair, mas a consciência, ele tem. Entendi. Entende? Ele tem esses lapsos, né, que é chamado de ressaca moral. Então, assim, em determinado momento, ele para, ele olha ao redor. Né? Quantas vezes eu parei, mesmo no uso, né, eu olhava ao redor e falava, cara, olha a maneira que eu fui criado, olha onde eu estou. Né? Duas realidades, eu fui criado completamente diferente, olha onde eu estou. Né? Mesmo no uso, mesmo sob efeito de substância, eu olhava aquela coisa assim, né? Eu curtia o momento, amava usar substância, mas eu tinha esses lapsos. Então, assim, esses lapsos são importantes a família entender.
O que a gente sempre recomenda para a família? Quer ver que interessante? A gente sempre deixa a porta da comunidade aberta para qualquer hora, para quando o dependente chegar e falar assim, 3 horas da manhã, preciso de ajuda, quero internar, põe no carro e traz. Não deixa para 9 horas da manhã, não. É 3 horas da manhã, preciso de ajuda, quero internar. Estou levando. Pode trazer, traz. Porque a gente precisa aproveitar esses momentos de lapso que esse indivíduo tem. Porque são poucos momentos, são breves e, na sua grande maioria, é verdadeiro. Porque é um sofrimento. O dependente químico, ele sente também o sofrimento pelo qual ele está passando. Muitas das vezes ele vai anestesiar esse sofrimento. Então, assim, quando você pega uma família, porque começa a conversar com as famílias, você vai ver que todas elas passaram por esse caminho. Pega essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade de rua e pega o histórico deles. Eles passaram por esse caminho. A família tentou controlar, eles se afastaram cada vez mais, né? Aí a família tentou resgatar, já que não dava para controlar, a família segurava a problemática toda para ela assumia o BO de tudo, a família se tornou, né, e isso daí foi fazendo com que o indivíduo se aproveitasse disso, não assumisse a responsabilidade. Por último, a família tentou de todas as formas se colocar como salvadora. Então a gente vê aquelas situações assim, os pais indo atrás do filho 3 horas da manhã em determinado lugar, roda lá 10 bocas atrás da pessoa, liga para todo mundo, porque a família se coloca numa condição de que ela é a única que pode fazer alguma coisa, se ela não fizer, ninguém faz nada. Né? Uma coisa que nós temos que entender sobre o dependente químico, e aí eu falo muito isso para a família, que ela precisa mudar a fala dela e a abordagem dela, é que, infelizmente, ninguém se recupera pela dor de ninguém. Não se recupera. A mãe sofre, o pai sofre, a esposa sofre, o marido sofre, os filhos sofrem, todo mundo sofre. E o cara continua no uso. Enquanto ele não sentir esse sofrimento, ele não vai buscar a recuperação. Ele pode sentir a dor do outro, tá? Mas enquanto ele não tivesse despertado de que ele quer parar de sofrer, que ele precisa parar de sofrer, que ele precisa mudar a vida dele, a recuperação não funciona. E aí um segundo ponto que a gente sempre trata da família, e é muito difícil falar isso, é que cada ser humano tem o seu tempo. Então ele não vai se recuperar quando eu quero, ele vai quando ele quiser. E por mais que ele tenha comportamentos destrutivos com relação a ele, que ele pode se matar outras pessoas tendo esse comportamento, eu preciso entender que ele não quer se recuperar naquele momento. Cara, é difícil, é doído, dolorido, dolorido. É dolorido. É ruim da gente ver, mas essa é a nossa realidade. A gente tem ali um indivíduo, né, dotado das suas vontades, que essa vontade está sequestrada pelo uso de substância, e a gente não tem como mudar a cabeça dele e obrigá-lo. Né? Internação involuntária funciona? Funciona. É muito baixo, né? O que a gente tem de reunião aí, ou de dados que funcionaram. É muito baixo, mas funciona. Né? Então, a gente precisa ter esses entendimentos. Doutor Eugênio está com a mão levantada ainda, eu estou olhando na fila aqui. Não, é que eu não apaguei aqui, porque ainda estávamos conversando, já falamos tudo. Obrigado aí pelas suas informações, foram extremamente importantes para nós, acredito que todos gostaram. São dicas preciosas e vão contribuir muito para o nosso conhecimento e prática no futuro. Muito obrigado, Augusto. Obrigado, doutor. Doutora Luciana. Ô, Augusto, Sim, o meu questionamento é assim, a gente está falando da família, do codependente, até onde um familiar, seja mãe, pai, esposa, filho, seja quem for, que esteja ao lado de um adicto, até onde ele pode ir sem anular a sua vida? Porque o que eu vejo muito, Augusto, são principalmente o pai e a mãe, né? Eles dão tudo, eles deixam de viver a própria vida para se dedicar ao filho, né?
E muitas das vezes a vida passa e eles não estão vivendo. Eu sempre digo nas rodas de conversa que, ou quando uma família começa a comentar alguma coisa, e você? Aonde está a sua vida? O que que você faz para manter a sua saúde mental? Porque a família toda adoece, né? Mas qual é o limite entre você estar ajudando aquele familiar e você ter uma vida própria? Porque se você larga o filho de mão, as pessoas né, falam ou te taxam né, que você abandonou. Se você dá a sua vida para ele, né, então é porque você está facilitando o uso dele. Então, qual que é esse limite? Você saberia me orientar, me dizer a respeito? Lá no começo da live, eu já peguei e falei assim, é muito difícil a gente falar de codependência, porque o familiar, ele é muito coração, né? Ele é muito emoção. Então, algumas falas que a gente coloca, as pessoas elas tendem a interpretar de outra maneira. Então, a gente pega e fala assim, ó, tu precisa colocar limite. O que a pessoa entende? Mas se eu coloco limite, ele não vem para casa, ele vai para a rua. Não, ele vai vir. Pode ficar tranquilo que ele vem. Você só precisa colocar limite de horário, limite de convivência. Né? Boa noite, doutora Rita, seja bem-vinda. Então, assim, nós precisamos preservar o nosso ambiente de família saudável. Quando que eu entendi isso? Né? Quando eu comecei a olhar para trás, e eu via a minha família, por exemplo, numa briga terrível comigo, e minha mãe pegando e falando assim, filho, eu tenho 2 filhos pequenos em casa, eu não posso deixar eles conviver com você trazendo droga para dentro de casa. Né? Minha mãe chegou a tirar um pino, graças a Deus que não abriu, mas tirou um pino inteiro cheio da boca do meu irmão. Eu cheguei bem louco, deixei cair em algum lugar e não vi. Né? Então, assim, a minha mãe ela começou a estabelecer alguns limites. Depois que a gente pega a literatura de Naranon, por exemplo, lá fala dos limites responsáveis, que a gente tem que estabelecer limite para o familiar. Né? Nessa hora, ela foi muito assertiva. Então, assim, respondendo a tua pergunta, até onde a família pode ir? O que eu deixo como sugestão? Ela vai aonde não fere a vida emocional, a saúde emocional dela, porque essa pessoa precisa estar bem para poder ajudar. A família, ela confunde muito uma coisa de amor, né? Mas eu amo ele, mas eu tenho que dar minha vida para ele, eu tenho que me jogar para essa pessoa. Isso é o ápice da codependência, né? Que a pessoa depende dela, do amor dela. O que o codependente pensa? Aquela pessoa depende do meu amor, porque o meu amor por ela vai resgatar. Cara, infelizmente, não vai. Não vai. Ninguém se recupera pela dor do outro. A gente precisa entender o que eu posso fazer para ajudar aquela pessoa que, infelizmente, está vivendo uma condição que eu não queria que vivesse, que eu sofro com isso, que me dói ver aquela situação, eu ser assertivo com relação a ela, para que ela entenda que ela precisa de ajuda. É isso que eu posso fazer. Porque o que acontece? A gente vê as famílias se definharem por causa dos filhos, por causa do marido. A gente vê os codependentes, eles se definharem porque eles abrem mão da sua própria vida. Eles não têm autocuidado, eles não cuidam da sua saúde mental, da sua saúde emocional, eles perdem relacionamentos, eles não têm vida social. Eles passam a viver aquela problemática sem ter condições de enfrentar, eles se tornam reféns. Então, o que é o recomendável? Não se tornar refém. É difícil? Pra caramba. Muito, muito difícil. É doído? Muito, mas eu não posso ser refém daquela situação. Eu tenho que controlar aquela situação. É isso, doutora Luciana, matou a pau. Por que o codependente faz o que faz? Pela culpa. Ele se culpa pelo que aconteceu com a pessoa. A culpa não é dele. Né? As coisas acontecem e as coisas são o que são. Então, é uma doença multifatorial que
foi vários fatores que, somados, aconteceu aquilo, a culpa não é do indivíduo. Então, ele não pode também resolver, não é ele que vai resolver. Ele precisa entender que ele precisa de ajuda profissional, que ele é parte da solução, ele não é a solução. O codependente não é a solução. Ele é uma parte da solução. Né? E aí a gente conseguir levar isso para os familiares é muito difícil. Porque a familiar pega e fala assim, ó, mas eu já fiz de tudo. Aí eu falo, então tá aí, pronto, achamos o erro. Não é fazer de tudo, é fazer o necessário. Fazer o necessário. Porque fazer de tudo, você coloca o dependente numa bolha e ele fica ali no uso dele, tranquilo e calmo. Ele faz dívida, a família paga. Ele entra em problema, a família resolve. Ele pede, a família dá. É tudo isso daí. Então, assim, o que a gente precisa desenvolver nesse indivíduo para que ele possa entender? Eu estou aqui para te dar apoio emocional. Estou aqui, está me vendo? Estou aqui. Vou te dar apoio emocional. Quer ajuda? Ah, eu quero ajuda. A ajuda que eu posso te dar não é dinheiro. Eu não vou lá conversar com o fulano do problema que você arrumou. Você vai. Quer que eu vou com você? Você vai. Eu vou com você e você fala, você resolve os seus problemas. Levar esse indivíduo a ser responsável pelas ações dele. Estar do lado dele, mas deixar ele se responsabilizar. Então, assim, você quer ajuda? Quero. Então, nós vamos procurar ajuda profissional. Porque nós precisamos de ajuda. Né? Aí o cara chega, chora nesses lapsos de ressaca moral, ele chega, chora, a família chora junto, abraça, aí a família, pronto, conseguiu pegar no emocional, acha que está tudo bem, no outro dia, eu estou querendo para não sei aonde, me dá um dinheiro, a família topa, porque acredita, o cara vai, usa, recai, faz tudo de novo, volta, chora, e aí a família fica vivendo esse ciclo até não aguentar mais. Então, algumas medidas, por piores que elas sejam, elas têm que ser tomadas. Algumas delas são muito radicais. São muito radicais. Teve alguns casos que eu acompanhei, um indivíduo que fazia uso de álcool, chegava em casa, ficava com violência, quebrava tudo, e aí, em alguns momentos, a família, não, você não vai entrar. Enquanto você estiver embriagado, você não entra. Né? E aí, o grande problema que a família tem é de impor um limite e quebrar ele amanhã. É não manter o limite. Né? Quando a gente está falando de recuperação, a gente exige, por exemplo, entre aspas, a gente sugere, independente, que ele tome algumas atitudes. Primeiro, honestidade com aquilo que ele vai fazer, seja verdadeiro, seja honesto com ele mesmo, com relação a tudo isso. E segundo, que ele tenha coerência para manter aquilo que ele está fazendo. E muitas das vezes o familiar não tem essa coerência, essa honestidade com eles mesmos. Então a família fala assim, se você fizer isso de novo, eu não faço mais nada, não sei o que, não sei o que lá. O cara vai e faz de novo, a família vai lá e acaba fazendo tudo aquilo que falou que não ia fazer. Então é melhor que não fale. Porque tudo isso são portas que a gente deixa aberta para um indivíduo que é altamente manipulador. Para um indivíduo que é extremamente estrategista para perpetuar o uso dele. Então, algumas atitudes a família, ela precisa tomar com esse dependente. O que acontece com o passar do tempo é que esse dependente químico, ele vai se tornando também dependente da codependência da pessoa. Como? Ou seja, ele usa, cai em ressaca moral, ele precisa daquela pessoa para chorar, desabafar, afirmar, prometer, para poder conseguir de novo voltar ao uso dele amanhã. E aí, a hora que vai ver, está tudo uma grande bola de neve. Então, são 3 comportamentos que a família tem, e isso é literatura de Naranon, tá? Extraído do livro, que eles tratam essa questão. Controlar, resgatar e salvar. Tenta controlar o comportamento do adicto a qualquer custo. Tenta manter o controle, né? E aí isso isola cada vez mais o dependente. Tenta resgatar o indivíduo dos problemas que ele causa, ou seja, coloca ele numa bolha, não deixa ele ser responsabilizado, ele precisa ter autonomia sobre a vida dele, sobre a recuperação e sobre o uso. Como é difícil a família entender isso. Né? Por causa do sentimental, a gente não deixa o indivíduo ter autonomia pelo seu próprio uso.
Quantas vezes a gente vê famílias, em comunidade é um laboratório fantástico, porque a gente ouve essas histórias tudo, né? Aí as famílias chegam lá e pegam e falam assim, eu já falei para ele não sair, ó, eu dou dinheiro para ele buscar droga para ele usar dentro de casa, para ele não ter que ir para a rua eu comer. Olha só. É tão comum a família fazer isso. A gente acha que não, mas a família chega num ponto que para o cara não se endividar, para o cara não morrer, para o cara não sair de casa, para o cara não fazer isso, ou não fazer aquilo, outro medo que a família tem, a família dá o dinheiro e permite o cara fazer uso dentro de casa. E isso daí vai gerando uma complicação cada vez maior. A família cria o entendimento que eu preciso resgatar ele do sofrimento, eu não posso deixar de sofrer. E aí vai criando um monte de comportamento disfuncional. E o terceiro comportamento é esse comportamento que a doutora Luciana colocou, de definhar junto, de se colocar na condição de salvador. Eu sou o salvador dele, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso levar uma vida da maneira que ele está. Eu não posso ter uma vida da maneira que ele está. Eu sou o salvador dele, eu tenho que sofrer junto, eu tenho que morrer junto. Né? E aí, não vive um, não vive o outro, um não ajuda o outro, os dois não caminham. Eu lembro que por algumas dessas vezes chorando, né, buscando ajuda, ou manipulando a minha família, que seja, eu vi minha mãe chorando muito, me pegando e falando assim, filho, eu não consigo dormir, um frio que está, eu coloco a coberta e não consigo dormir, não sei onde você está. Não sei se você está com frio, não sei se você está com fome, não tenho prazer de cozinhar, porque eu não sei se você está comendo. Eu ponho roupa para lavar, fico lembrando, meu filho, onde será que está? O que será que ele está vestindo? Será que ele está sujo na rua? O que está acontecendo? Então, a família se coloca numa condição de morrer junto com a pessoa. E a família precisa estar bem. Para quando esse indivíduo chegar e pedir ajuda, ela tem estrutura para pegar e falar, então vamos, agora vamos partir para isso, vamos ajudar. Isso não é abandonar o indivíduo, isso é continuar a viver. Infelizmente, o indivíduo está se colocando numa situação que foge do nosso controle, eu não tenho controle sobre esse indivíduo. E por mais que eu lute, eu nunca vou ter. Então, eu preciso ter um mínimo de saúde mental, emocional, para poder acompanhar esse indivíduo na dificuldade e poder ajudá-lo. Para quando ele chegar e pedir ajuda, eu estar pronto para isso. Sem perpetuar o comportamento dele. É um tema muito difícil, muito complexo, muito complicado, mas que a família ela precisa agir com assertividade. Porque senão ela acaba perpetuando o uso desse indivíduo. Quais são os medos que a família tem para não agir com assertividade? Ah, não, se eu colocar limite, ele não volta. Né? Ah, se eu brigar lá, se eu falar com ele, eu não posso falar, aconselhar, porque ele vai achar ruim. Não, ele precisa entender que aquela situação que ele está vivenciando está trazendo mal-estar para a família, está machucando as pessoas, a gente precisa dar abertura para ter conversa aberta, né? Mas por que você faz? O que você sente? Você não pensa em parar? Você quer ajuda? Vamos procurar ajuda, eu vou com você, eu entendo que é difícil, eu não quero te julgar, eu não quero nada, eu só quero entender. A gente vê um trabalho bem interessante, eu gosto muito de filme porque ele coloca bem essas realidades, né? Na Prime Video tem um filme chamado Querido Menino. Querido Menino. Cara, é um filme fantástico, ele não fala exatamente do uso de droga do menino, mostra o menino usando, mas ele mostra toda a codependência familiar, tudo. Tudo que acontece em casa, na família, quando o cara não está em casa, quando o cara vem em casa, que ele sai, quando o pai fica sabendo de alguma situação, quando ele liga. Então, ele trabalha bem essa questão familiar e os comportamentos disfuncionais e depois os comportamentos funcionais. Muito bom, codependência nunca mais. Esse da codependência é da Neuza Broto? Não. Codependência nunca mais, eu acho que é da Neuzinha. Eu não sei se é, doutora Luciana. Eu acho que é da Neuza Broto. É uma mulher fantástica para falar de codependência. Não, né? É uma mulher fantástica, eu vou ver se eu alinho com ela,
para ver se quarta-feira ela tem condições de estar aqui com a gente. É uma amiga que a gente tem, ela tem um instituto também. E ela trabalha, ela tem livro escrito, ela trabalha bem nessa área de codependência. A senhora me deu uma ideia boa, vou ligar para ela e vou conversar com ela, ver se quarta-feira ela consegue estar aqui com a gente. Doutor Eugênio? Augusto, aproveitando a sua fala, existe algum trabalho ou perspectiva de um trabalho mais específico para os codependentes? Porque, veja bem, esse sentimento de culpa que os acompanha durante anos em que o usuário continua sendo viciado, usuário da substância, então eles procuram colocá-lo sempre em zona de conforto. Por muito que eles prometam que não vou fazer mais isso, vou fazer aquilo, acabam fazendo, pelo amor e pela culpa, sentimento de culpa que tem de achar que eles são responsáveis por ele estar naquele caminho. E nós já vimos que é multifatorial. Mas acho que deveria existir um trabalho mais específico para com esses familiares, para que eles comecem a compreender melhor a situação e não se sentirem tão culpados e serem mais entre aspas, austeros, botando mais limites, né? Acolhimento com alguns limites para que eles possam perceber essa situação mais assim palpável, porque acho que eles ficam com um sentimento tão grande de culpa que eles acabam, na verdade, não sendo assim um pouco mais limitadores para esses filhos, essas filhas que estão entregues ao vício. Você tem algum trabalho nesse sentido? Que eu acho que faz muita falta no Brasil. Então é muito pouco divulgado, não? Eu vou colocar ali, eu coloquei lá no chat para ficar mais fácil, tem um nome que é mais complicado, mas existem 2 trabalhos fantásticos no país. Tem no Brasil inteiro reuniões abertas, eles têm nas redes sociais, tem livros, literatura. Esse estudo que eu estou trazendo desses 3 pontos é tirado de uma literatura deles, que é o Naranon, o Alanon, assim, Alanon. Porque é Narcóticos Anônimos, é Naranon, Amor Exigente e Alanon, que é de alcoólicos. Esses trabalhos é só para familiares. Só familiares, só codependentes, só quem é codependente. Então, o Naranon é um grupo dos Narcóticos Anônimos só para dependentes, para codependentes, perdão. Então, eles fazem reuniões, eles têm congresso, eles têm livros lançados, eles têm palestras com psicólogos, e eles têm todo um trabalho voltado para a família. Da mesma maneira, quando eu estou tratando um dependente químico, que eu falo para ele, vai para os grupos anônimos, vai para Narcóticos Anônimos, vai para Alcoólicos Anônimos. Cara, você precisa participar. É interessantíssimo. Você vai encontrar pessoas que vão desenvolver lá com você. Tem literaturas prontas e tal. Eu também incentivo a família a procurar esses grupos. Né? Vai para o Amor Exigente, vai para o Naranon, vai para o Naranon. Por quê? Porque ali existem especialistas, familiares que passam e passaram pelo mesmo problema, e eles têm cartilhas de enfrentamento para situações, cara, que é fantástico. O trabalho que esse pessoal faz, tanto o Naranon quanto o Alanon, o Amor Exigente, o trabalho que eles fazem com os familiares é muito, muito bom. As literaturas que ele tem, muito bom. Ajuda muito o familiar a compreender não só a dependência, mas como lidar com esse indivíduo. Né? Tem a Cruz Azul também. A Cruz Azul ela também faz um trabalho fantástico. Né? Eu tenho amigos lá dentro, tem a Cris, tem algumas pessoas, fiz curso com eles, muito interessante. Eles fazem um trabalho muito bom com codependência também, né? Mas, assim, o principal, Naranon, Aranon e Amor Exigente, que você vai achar grupos no país inteiro. Eu vou ver se eu acho o site deles aqui, porque no site você tem como procurar onde tem reunião por região. Né? Em São Paulo, o bairro, o telefone de quem é responsável. Tem, assim, um trabalho fantástico. Eu vou procurar o site e ponho lá no grupo, para que vocês tenham também essa indicação para passar para o familiar. E o trabalho deles é fantástico. Ajuda muitos familiares a poder passar por esse momento de dificuldade. Legal, gente? 9 horas, eu não quero me estender. Doutor, fica à vontade. Não, só te agradecer, e para nós é bom. Se eu, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, ver que tem essas reuniões, eu até gostaria de participar, porque a gente vai ver o comportamento
dos codependentes, como é que eles reagem, é um aprendizado muito bom para nós. Muito obrigado aí pelas dicas. Tamo junto. Tamo junto. Gente, obrigado. Deus abençoe a todos. Uma ótima noite. Bom descanso. E a gente se vê de novo na quarta-feira. Eu vou colocar lá no grupo, lá o site do Naranon e do Amor Exigente. Deus abençoe. Um abraço a todos.